Olá, pessoal! Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema campo magnético. Esta é a segunda aula do nosso módulo, sendo assim, é recomendável que vocês tenham assistido a aula anterior sobre introdução ao magnetismo. Nesta aula, nós vamos voltar ao tópico de ímãs, que nós já discutimos na aula passada, e vamos formalizar o campo magnético que é gerado por um ímã. Nós já vimos que, dado um ímã, na região ao redor dele, nós temos as linhas de campo magnético. E essas linhas de campo magnético saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Lembrando que isso é uma convenção adotada. Bem, agora, dada uma linha de campo, como que a gente pode determinar a grandeza campo magnético? Nós já discutimos que as linhas de campo estão diretamente relacionadas com o campo magnético que é gerado por esse ímã. O campo magnético é uma grandeza vetorial. Sendo assim, nós precisamos definir para ela uma direção, um sentido e uma intensidade. O vetor campo magnético vai ser representado pela letra maiúscula B. Então, dado uma linha de campo, como que nós podemos determinar essa grandeza? Nós temos que, para cada ponto da nossa linha de campo, nós podemos associar um vetor campo magnético. Então, aqui, escolhendo o ponto P, nós vamos determinar o vetor campo magnético associado a esse ponto. Para determinar a direção do vetor campo magnético, nós precisamos determinar a reta tangente ao ponto P. A direção do vetor campo magnético vai ser a mesma direção desta reta tangente, que aqui na minha figura está representada pela linha tracejada azul. O sentido do vetor campo magnético é o mesmo sentido da linha de campo, saindo do polo norte e indo para o polo sul. Então, aqui no nosso ponto P, nós desenhamos o vetor campo magnético BP e ele está representado de verde aqui na nossa figura. Então, esse BP é o vetor campo magnético associado ao ponto P. Um ponto importante também é a unidade do vetor campo magnético. Essa unidade no sistema internacional é dado em Tesla. Só para nós termos noção de valores, na aula passada nós falamos sobre o campo magnético terrestre. Esse campo magnético, na superfície da Terra, ele varia de 25 militesla a 65 militesla, onde mili é um prefixo que indica uma potência de 10 elevados a menos 3. Pois bem, e a intensidade desse campo magnético? A intensidade do campo magnético, ela vai depender se nós estamos mais próximos ou mais afastados do ímã. Quanto mais próximos nós estamos do ímã, mais intenso é esse campo, porque as linhas de campo magnético estão mais próximas entre si. Por outro lado, se nós estamos mais longe do ímã, nós vamos ter que as linhas de campo magnético estão mais afastadas entre si. Então, esse campo magnético vai ser menor. Agora, a gente viu que essa intensidade ela pode variar, dependendo da distância que nós estamos do ímã. Por outro lado, em alguns momentos, pode ser conveniente nós conseguirmos definir uma região do espaço onde nós temos um campo magnético uniforme. Agora, o que é um campo magnético uniforme? Vamos discutir esse conceito no próximo quadro. Então, um campo magnético uniforme é quando o vetor campo magnético possui a mesma direção, sentido e intensidade em todos os pontos do espaço. Bem, para que esse campo magnético tenha a mesma direção e sentido, eu vou precisar que as linhas de campo magnético sejam retas paralelas. Então, aqui na minha figura, eu representei linhas de campo que estão na direção horizontal, sentido apontando para a direita. Para que essas linhas de campo tenham também a mesma intensidade, eu vou precisar que elas sejam igualmente espaçadas, pois eu não posso ter nenhum ponto do espaço que concentre mais ou menos linhas, pois isso vai influir diretamente na intensidade desse campo magnético. Como que nós podemos gerar campos magnéticos uniformes? Por exemplo, nós podemos pensar que aqui, desse lado esquerdo, eu tenho o polo norte de um grande ímã.
enquanto que aqui do meu lado direito eu tenho um polo sul de um outro ímã. Então, se eu aproximo extremidades de polos diferentes, de ímãs diferentes, numa primeira aproximação, eu posso gerar entre eles campos magnéticos uniformes. A gente também pode se perguntar o que acontece se eu coloco um ímã na presença desse campo magnético uniforme. E é exatamente a discussão que eu faço aqui embaixo. Se eu pego um ímã e coloco na presença de um campo magnético uniforme, vai atuar nesse ímã uma força magnética no sentido de orientar o ímã na mesma direção do campo. E como assim orientar? O que vai acontecer é que o polo norte vai se alinhar com a direção do campo magnético, conforme eu represento aqui na minha figura, e o polo sul ele vai se alinhar na mesma direção, mas no sentido oposto. Então, o polo norte aponta no mesmo sentido da minha linha de campo e o polo sul se orienta apontando no sentido oposto. Logo, essas forças magnéticas que estão atuando no meu ímã têm a mesma intensidade, a mesma direção, porém em sentidos contrários. Nossa videoaula encerra-se por aqui. Na próxima aula, nós vamos discutir alguns exercícios sobre esse tema e também vamos discutir o que acontece quando nós colocamos uma carga em movimento na presença de um campo magnético. Então, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa força magnética. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.